E é interessante também, olhando desse ponto de vista do Papa Francisco mostrando que ele está bem, o Papa que ele é, enfim, o Francisco é Papa desde 2013 e ele é visto como alguém que tenta abrir a Igreja global para o mundo moderno, mas a agenda de reformas do Papa às vezes irrita alguns católicos. O Papa muitas vezes não é unanimidade. Eu queria entender um pouco sobre esse cenário do Papa que às vezes tem sido criticado por alguns católicos especificamente. O Papa Francisco, ele foi eleito para ser um Papa reformador, né? Isso era quase um consenso quando aconteceu a eleição dele, né, há 12 anos, e havia muito essa clareza, precisamos eleger alguém para reformar algumas coisas da igreja e principalmente aqui na Cúria Romana, aqui no Vaticano, né? Precisava fazer uma reforma. E ele foi a pessoa que, naquele momento, foi escolhida, porque ele justamente falava de uma igreja em saída. Ele falava: a gente às vezes acha que a gente tem a verdade aqui dentro da igreja, né, que Cristo está conosco dentro da igreja e Cristo está batendo na porta, mas ele está batendo na porta para sair, não para entrar. Né? Ele falava isso: a gente precisa abrir as portas da igreja para que a gente saia e vá ao encontro das pessoas, onde quer que elas estejam. E essa convicção dele fez com que ele fosse um papa que realmente estabeleceu muitos canais de diálogo com o mundo, essa igreja aberta. E quando ele falou para os jovens em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, que na igreja há lugar para todos, 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 ele insiste, né? Todos, todos. E isso quer dizer, uma igreja que tem que mudar mesmo de comportamento, sair das suas próprias da zona de conforto, né? E ir ao encontro daqueles que estão distantes. Ele fala das periferias geográficas, né? Então, a periferia mesmo, a pobreza, enfim. Mas também ele fala das periferias existenciais, né? Então, as pessoas solitárias, os idosos, os prisioneiros, né? As vítimas do problema ambiental, né? Da crise ambiental, das mudanças climáticas, as vítimas da guerra. Então, é um Papa que pediu para que a igreja fosse ao encontro dessas pessoas. E essa crítica dele vem também com uma crítica econômica muito forte, né? Ele critica muito o nosso sistema econômico. Ele diz: essa é uma economia que mata, né? Por que a gente dá notícia quando o mercado tem uma queda aí, mas a gente não noticia quando uma pessoa que vive na rua morre. Isso não é notícia. Ele faz essa crítica. A gente se preocupa mais com essas questões. Ele também critica a questão ambiental. Ele diz que é preciso mudar o sistema energético, né, para energias mais limpas, renováveis, e critica essa economia antiga, né, uma economia antiga de insistir nos combustíveis fósseis, insistir na indústria de armas, né. Ele fala: se a gente dedicasse os recursos que a gente dedica para produzir armas, se dedicasse esses recursos para acabar com a fome no mundo, já teria acabado. Então, esse tipo de crítica incomoda, né? Incomoda muita gente, incomoda setores da economia, política, econômico, né? Muito poderosos. E aí, esses setores se voltam contra ele, né? Com uma crítica tanto em nível econômico, mas também em nível moral, né? Tentando enfraquecer a sua autoridade moral. Então, rebatendo aí algumas decisões que ele toma. Mas assim, é uma crítica que vem de uma parte mais conservadora da igreja, mas não de todos os conservadores. Tem muitas pessoas que são conservadoras na igreja que são muito fiéis ao Papa Francisco. É mais ligada, na minha visão, a esse setor, né, político-econômico que tem muito poder aí, dentro e fora da igreja também.